Boa noite. Nós iremos apresentar um caso clínico sobre a síndrome de Herdling-Werner-Wanderlich, uma malformação congênita rara do trato gênito-urinário. Esse trabalho foi desenvolvido durante o internato de ginecologia e obstetrícia da Universidade Positivo, sob orientação do Dr. Luiz Felipe Malatti. Inicialmente, abordaremos os aspectos teóricos da síndrome, incluindo definição, embriologia, fisiopatologia e quadro clínico. Na sequência, discutiremos o diagnóstico e o tratamento. Por fim, apresentaremos um caso clínico acompanhado por nossa equipe que ilustra de forma prática essa condição. A síndrome de Herdling-Werner-Wanderlich, também denominada síndrome de Ovira, é uma malformação congênita rara do trato gênito-urinário. Ela é caracterizada pela tríade clássica, composta por útero de Delfo, hemivagina obstruída e agenesia renal ipsilateral. Trata-se de uma condição frequentemente subdiagnosticada, uma vez que muitas pacientes apresentam ciclos menstruais aparentemente normais, o que pode retardar o reconhecimento do quadro. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações ginecológicas e reprodutivas. A síndrome de Herdling-Werner-Wanderlich insere-se no espectro das malformações millerianas, que correspondem a alterações congênitas decorrentes de falhas no desenvolvimento, fusão ou reabsorção dos ductos de Miller. Dentro das classificações das anomalias uterinas, essa condição está associada ao útero de Delfo, caracterizado pela completa falha de fusão dos ductos millerianos, resultando em duplicação uterina e, frequentemente, duplicação cervical. O diferencial dessa síndrome é a associação com septo vaginal longitudinal obstrutivo, que compromete o escoamento menstrual de um dos hemiúteros. Além disso, há associação com anomalias do trato urinário, especialmente a agenesia renal ipsilateral, o que reforça a relação embriológica entre os sistemas genital e urinário. Trata-se, portanto, de uma condição complexa, que envolve um distúrbio integrado do desenvolvimento gênito-urinário. Para compreender essa síndrome, é essencial revisar o desenvolvimento embrionário do trato gênito-urinário. Os ductos de Miller, também chamados de paramesonéfricos, são responsáveis pela formação das trompas, do útero, do colo uterino e da porção superior da vagina. Já os ductos de Wolff, ou mesonéfricos, participam do desenvolvimento do sistema urinário. O desenvolvimento normal do sistema milleriano ocorre em 3 etapas principais: formação bilateral, fusão medial dos ductos e reabsorção do septo central. Na síndrome de Herdling-Werner-Wanderlich, ocorre falha na fusão dos ductos de Miller, resultando em um útero de Delfo com duplicação completa das estruturas uterinas. Além disso, há falha na canalização do trato vaginal, levando à formação de um septo vaginal longitudinal obstrutivo. Simultaneamente, ocorre uma alteração no desenvolvimento do ducto mesonéfrico, resultando na agenesia renal ipsilateral. Essa associação se explica pela origem comum dessas estruturas no mesodermo intermediário e pelo desenvolvimento embriológico independente dos sistemas genital e urinário. A fisiopatologia da síndrome está diretamente relacionada à obstrução da hemivagina. Após a menarca, o hemiútero correspondente passa a produzir fluxo menstrual normalmente, porém esse conteúdo não consegue ser eliminado devido à obstrução do canal vaginal. Como consequência, ocorre acúmulo progressivo de sangue, levando à formação de hematocolpo e, em alguns casos, hematometra. O aumento da pressão intraluminal resulta em dor pélvica progressiva, geralmente cíclica. Além disso, o refluxo do conteúdo menstrual para a cavidade abdominal pode favorecer o desenvolvimento de endometriose. Outro aspecto relevante é o risco de infecção do conteúdo retido, podendo evoluir para piocolpo com presença de secreção purulenta. Dessa forma, trata-se de uma condição que, embora congênita, manifesta suas repercussões clínicas de forma progressiva após o início dos ciclos menstruais. Do ponto de vista clínico, a maioria das pacientes permanece assintomática até a menarca. Após o início dos ciclos menstruais, surgem sintomas progressivos, sendo o principal a dor pélvica cíclica, frequentemente unilateral, de intensidade crescente. A dismenorreia costuma ser intensa e pode não responder adequadamente ao tratamento convencional. Também pode haver a sensação de massa pélvica decorrente do acúmulo de conteúdo na hemivagina obstruída. Em alguns casos, pode ocorrer corrimento vaginal, especialmente quando há infecção associada.
É importante destacar que, como a outra cavidade uterina drena normalmente, a paciente pode apresentar ciclos menstruais aparentemente regulares, o que pode atrasar o diagnóstico. Por esse motivo, o quadro clínico pode ser confundido com outras condições, como dismenorreia primária, cistos ovarianos, apendicite ou doença inflamatória pélvica. Assim, é fundamental manter um alto grau de suspeição clínica em adolescentes com dor pélvica cíclica progressiva. O diagnóstico da síndrome deve ser baseado na correlação entre os achados clínicos e os exames de imagem. A ultrassonografia pélvica costuma ser o primeiro exame solicitado, por ser acessível e não invasiva, podendo identificar estruturas sugestivas de hematocolpo ou hematometra. Entretanto, a ressonância magnética é considerada padrão ouro, pois permite uma avaliação detalhada da anatomia uterina, vaginal e das estruturas adjacentes. Além disso, a ressonância possibilita a identificação precisa de duplicações uterinas, septos vaginais e eventuais complicações associadas. Outro ponto fundamental é a avaliação do trato urinário, uma vez que há forte associação com a genesia renal ipsilateral. Dessa forma, a investigação diagnóstica deve sempre incluir análise conjunta dos sistemas genital e urinário. O tratamento é cirúrgico e consiste na ressecção do septo vaginal obstrutivo, associada à drenagem do conteúdo acumulado. Essa abordagem permite a resolução dos sintomas e previne complicações futuras, como endometriose, infecção e infertilidade. Quando realizado precocemente, o prognóstico é geralmente excelente, com preservação da função reprodutiva. Diante disso, trouxemos um caso clínico que tivemos a oportunidade de acompanhar com o Dr. Luiz Malatti no início do nosso rodízio, que ilustra bem essa síndrome. Trata-se de uma paciente, KLCP, 18 anos, gesta zero, sem comorbidades, alergias ou cirurgias prévias. Apresenta amenarca aos 11 anos e encontrava-se em acompanhamento ambulatorial por útero de Delfo e hematocolpo à direita. Ao exame ginecológico, observou-se um colo uterino único, de aspecto róseo e pondiforme, associado à saída de secreção purulenta. Além disso, foi identificado abaulamento vaginal à direita, estendendo-se até o introito. Na ressonância magnética de pelve, foi identificado útero de Delfo, além da presença de um pequeno leiomioma em corno direito, medindo aproximadamente 1 centímetro. Observou-se também septação vaginal longitudinal obstrutiva de cerca de 3,9 centímetros, associada a hematocolpo à direita e trajeto sinusal para o paramétrio ipsilateral. Na ultrassonografia das vias urinárias, evidenciou-se a ausência de rim direito, compatível com agenesia renal ipsilateral. O rim esquerdo apresentava-se aumentado, caracterizando um rim vicariante. A paciente foi submetida à ressecção do septo vaginal longitudinal obstrutivo com drenagem do conteúdo acumulado. O procedimento ocorreu sem intercorrências, sendo a peça encaminhada para análise anatomopatológica. No pós-operatório, a paciente apresentou evolução clínica satisfatória. No pós-operatório, a paciente apresentou evolução clínica satisfatória, mantendo estabilidade hemodinâmica e boa recuperação, recebendo alta hospitalar em boas condições. A síndrome de Herdlin-Werner-Wanderlich é uma malformação congênita rara, porém de grande relevância clínica. O reconhecimento precoce é fundamental para evitar complicações como endometriose, infecção, dor pélvica crônica e comprometimento da função reprodutiva. O caso apresentado reforça a importância da investigação adequada em pacientes jovens com dor pélvica cíclica, bem como da avaliação integrada dos sistemas genital e urinário. Obrigada pela atenção e ficamos à disposição para eventuais perguntas.